Fala pessoal do canal Notícia do Fogão, eu sou o Rafael, estou aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. Temos aqui o Rica Perrone analisando quem tem a melhor tabela até o fim do campeonato. Temos aqui, olha só, lembra dele, o palmeirense que falou que pegamos o freguês, Botafogo, tamo nas quartas, pegamos o Botafogo, o freguês. Lembra dele? Tá aqui, a camisa do Peñarol, secando o Botafogo. Já secando o Botafogo pra quê? Pra, de alguma forma, caso a gente caia pro Peñarol, isso que traga um abalo psicológico no time e o Palmeiras consiga dessa forma passar o Botafogo no Brasileirão. Olha só, quem diria? O palmeirense que sempre disse que não existe rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. Isso é uma coisa criada por eles. Nós não somos rivais do Botafogo. Não tem rivalidade nenhuma. Tá aí, ó. Botando a camisa do Peñarol em live do Palmeiras, aí, live do canal dele, de palmeirense, torcendo pro Peñarol eliminar o Botafogo. Fazer o quê, né? Não tiveram capacidade, resta agora secar o fogão. Tem isso, tem o Fernando Calais, ex-jornalista do Sport TV aí, falando sobre a nova realidade do Botafogo, que agora não é mais um time simpático, que o pessoal adora. Ah, é um time simpático, adoro o Botafogo, time tão fofinho, né? Não. Agora estamos fazendo raiva nos rivais. E tem muita gente incomodada com o Fogão. Essa nova realidade, a nova mentalidade do Fogão de brigar por títulos e dar pancada em todo mundo. Tem isso e muito mais, pessoal. Então, antes do vídeo começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Então, pessoal, bora pro vídeo. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Turma do Amendoim. Eu já cheguei hoje, Juninho, André, muita notícia de Palmeiras, mas o fato é que a única chance que o Palmeiras tem de ganhar esse campeonato brasileiro é aí, ó, é torcer pro Peñarol, rapaziada. Eu já comprei a camisa do Peñarol porque o Botafogo vai ramelar. Botafogo tem um bom time, André, mas eu sou Peñarol, e olha que eu nunca fiz isso, hein? E olha, em 4 anos de canal, nunca eu coloquei uma camisa pra torcer pra um adversário, mas agora eu ponho, porque eu tô cansado desse Botafogo, viu, rapaziada? E vai dar Peñarol, 5 Libertadores da América, 3 títulos mundiais. O Botafogo não vai passar pelo Peñarol, porque só assim pro Palmeiras conseguir o tricampeonato brasileiro. Eu vou vestir mesmo, já comprei, chegou ontem aqui em casa a camisa do Peñarol. Os botafoguenses vão tremer, pode anotar, você que acompanha aqui, porque se o Peñarol já dá uma troletada no Botafogo na próxima quarta, quinta-feira, aí sim o Palmeiras tem chance de ganhar o tricampeonato brasileiro. Então, começando a live, Juninho e André, os botafoguenses vão tremer, porque, olha, eu nunca fiz isso, hein? Vestir a camisa de um outro time e hoje eu sou Peñarol na próxima semana e tem muita notícia de Palmeiras. Boa noite, André, boa noite, Juninho. Deixa eu dar moral pra rapaziada que tá chegando aqui. Olha só como ele mesmo falou, ele nunca fez isso, né? Botou a camisa, comprou a camisa do Peñarol. Não é que ele tinha uma lá de recordação, de uma viagem. Comprou uma camisa do Peñarol, tá vestindo ali pra torcer contra o Fogão, na esperança ali, né? Sutil, mas é a última que morre, né? De quem sabe a gente se abalar com uma eliminação e entrar numa derrocada, não, porque falavam tanto que a derrocada ia vir, o Botafogo não é time de chegada, etc. Ela não veio até agora, né? Não veio até agora. Então eles estão se agarrando ali as últimas esperanças de que um fato novo, que um Peñarol consiga trazer essa derrocada que não veio até agora, que eles diziam que viria, certamente, né? Viria, mas não veio. Que coisa, né? Os palmeirenses estão desesperados. Aqui, se o áudio tá legal, salve seus bandos de... Tem novidade do Rômulo, hein? Rômulo no Santos, interrogação. O Lugol vai largar o aço, o Johnny Petr... Hoje tem declaração de Leila, o Abel Ferreira tá em férias, o Rony tá reclamando. Sabe qual a chance do Palmeiras ganhar o tri brasileiro? É só se o Peñarol eliminar o Botafogo e botar o Botafogo lá pra... Porque pelo Palmeiras, não sei se isso vai acontecer. Realista. O Palmeiras vai ficar no cheirinho,
Ó, Lugol zicando o Penharol. Não tô zicando o Penharol nenhum, só que o Penharol vai passar por cima do Botafogo. Botafogo, medalha de campeão, não vai dar medalha de campeão nenhuma. O Daniel Lacerda com a gente, o Ricardo Santana Noleto, muita gente chegando, e o Pedro Luiz Freitas virou membro do canal, vai participar do grupo mais corneteiro do universo, que é o grupo da Turma do Amendoim. Cara, esse vídeo me traz uma satisfação gigantesca, porque o que a gente falava lá atrás, que o Botafogo ia incomodar muita gente, que o Botafogo ia aos pouquinhos, e nem foi aos pouquinhos, foi muito rápido, né? Mais rápido do que todos planejavam que fosse, ia chegar num patamar de ser um time que brigasse por todos os títulos grandes possíveis, que botasse raiva nos rivais, e nós já somos esse time, cara. Já somos. Eles podem dizer pra gente que não somos, não. Ah, o Botafogo é bairro, isso, aquilo, tudo mais. Mas esse tipo de coisa demonstra como o Botafogo é gigantesco, voltou a ser gigantesco, e já alugamos um triplex na cabeça de palmeirenses, flamenguistas, são paulinos, tricolores e etc. O fogão chegou e pra ficar. Eu lembro que um dia desse eu estava falando com um amigo meu, e ele falou assim, poxa, cara, eu tô achando que o Botafogo tá perdendo aquela coisa de ser o time simpático, que todo mundo gosta, tô sentindo que as pessoas assim estão começando a ter uma certa antipatia com o Botafogo, não sei o quê. E eu falei assim, cara, eu não quero ser o time simpático, porque só é simpático o time que é irrelevante. Esse negócio de que o Botafogo e o Santos, todo mundo gosta do Botafogo, todo mundo gosta do Santos, não sei o quê. Cara, eu não quero, todo mundo, assim, o Botafogo, porque no fim das contas, sabe, você não é rival de ninguém, por quê? Porque ninguém te vê como rival. Você não amedronta ninguém? Então, assim, que bom, né, como clube, que, poxa, cara, assim, o Botafogo tá começando a incomodar, né, e eu acho que isso é normal, por quê? O Botafogo, assim, as pessoas, eu acho que tem vários fatores aí, né, e eu acho que ainda existe isso, na Alemanha ainda existe isso, aí assim, mas muito bonito na teoria, 50+1, não sei o quê, mas a Alemanha, né, salvo o ano passado, com o Bayer Leverkusen, que ganhou e tal, mas, cara, o Bayern de Munique domina a Alemanha, né, então, que paridade é essa, né, a base do Bayern de Munique é toda a Alemanha, mas o que a gente está vendo hoje no Brasil, esse negócio é, poxa, o Botafogo, se o Botafogo sem o Textor não seria isso. Eu falei, o Botafogo sem o Textor era o Botafogo de 2, 3 anos atrás. Hoje, o Botafogo é o que é. Ele é uma SAF. Então, isso não é real, não é realidade. Claro que é real, é a realidade. Hoje o Botafogo é isso. Não, o Botafogo de 2 anos atrás não seria, mas não é. Então, assim... O City não seria 10 anos o que é hoje, 15 anos o que é hoje. E se tiver que ser banido da Europa, se tiver que perder, ficar sem competir, vai ser, tá sendo julgado, né? O Chelsea, poxa, o Abramovich foi obrigado a vender o Chelsea, né? Não estou comparando o Abu Dhabi, o Abramovich com o Textor, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está vendo que o projeto é uma coisa completamente diferente, são realidades diferentes, são países diferentes, mas o que eu estou querendo dizer é que não é uma coisa que, quando você chega, né, e tem outra coisa. Quando você fala do Manchester City, né, que, assim, cara, o próprio Textor mesmo fala, ele não tinha, quando ele chegou no Brasil com uma mentalidade muito parecida do que ele estava tendo na Inglaterra e na França, falou assim, olha, eu tenho que buscar um time secundário, alternativo, e aí, de repente, quando o Tairo fala para ele, assim, cara, não, no Brasil, você pode comprar um time com o Botafogo. Ele falou assim, mas como assim, cara? Que era uma coisa que para ele, na realidade dele, ele seria incapaz de comprar o Manchester United. Mas ele percebeu que no Brasil ele podia comprar um time do tamanho do Manchester United para o brasileiro. Né? Por isso que o Textor, quando chegou no Brasil e comprou o Botafogo, ele falou assim, gente, assim, e ele viu um mercado, sabe, totalmente aberto para ser explorado. Minha diretoria, faltam 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e agora nós temos alguns cenários muito interessantes. Vamos fazer aqui alguns prognósticos, algumas análises sobre o que está acontecendo e o que vem por aí, principalmente em relação à tabela. Primeiro vamos começar com o seguinte, nós temos 10 jogos para todo mundo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Não teve jogo adiado no segundo turno. Então todo mundo jogou 10 partidas pelo segundo turno. Faltam mais 10 jogos.
Em alguns times você tem jogo para repor, etc, mas né, temos ali 10 jogos no retorno do Campeonato Brasileirão após a rodada número 29. O Fortaleza, que todo mundo tem a impressão, olhando para o Fortaleza jogar, que o Fortaleza tem uma leve queda, o Fortaleza é o líder do retorno. Ele tem 22 pontos. No bolo ali, Palmeiras 21, Botafogo 20, Grêmio 20, Internacional 19. Esses são os 5 times que se destacam no segundo turno, tá? Você vê que a diferença ali é de 3 pontos, então dá para botar num bolo ali, porque você tem que analisar os adversários. Tem gente que jogou jogos mais fáceis, outros mais difíceis e tal, mas no bolo ali são os 5 times que têm um bom segundo turno. Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, Grêmio e Internacional. Então você vê os dois do Sul tendo uma retomada, o Grêmio até ultrapassou o Internacional nesse retorno agora com a vitória na sexta-feira. O Botafogo tem o mesmo número de pontos do Grêmio no retorno, 20 pontos, o Palmeiras 21, o Fortaleza 22. Então, muito embolado, o Inter tem 19 também, tá ali no bolo. Mais para baixo ali na zona meião ali, Fluminense 16 pontos, São Paulo fez 15, o Bahia fez 14, o Flamengo fez 14, Vitória fez 14, Vasco fez 14, ou seja, temos um bolão ali, o Galo tem 12, né? O Juventude tem 12, aí você começa a vir. Ó. O Criciúma 11, Cruzeiro 10, Corinthians 10, Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino 9, 8, 8 e o Atlético Paranaense tem 6 pontos. Então o retorno do Campeonato Brasileiro já indica que existem alguns clubes em queda e outros clubes com uma tendência de alta, o que não significa que isso vai se manter, mas tem por exemplo, o Vasco tem uma manutenção ali de meio de tabela. Né? O Corinthians se mantém em baixa também. Fluminense, uma boa subida, foi para 6º lugar no retorno. Você tem algumas indicações ali, por exemplo, Atlético Goianiense, Cuiabá, Bragantino, Atlético Paranaense em queda considerável. Criciúma e Juventude se mantêm embaixo, mas não tem uma queda muito brutal em relação ao que eles vinham fazendo no primeiro turno. Bahia teve uma queda boa e tal. O Cruzeiro também tem uma queda, foi para 15º, né? Estava disputando o G6 na primeira parte do Campeonato Brasileiro. E ali você tem um momento de queda complicado. Mas nós estamos falando aqui também, além da classificação do que já passou no segundo turno, nós também podemos projetar o que vem por aí no segundo turno do campeonato, nos jogos restantes do Campeonato Brasileiro, porque os times têm adversários de forças completamente diferentes. Então, para fazer uma rápida amostragem aqui, nós vamos aonde? Nós vamos no Palmeiras. E olhar, porque Palmeiras e Botafogo hoje são os 2 times que dá para dizer que eles disputam o título, né? Hoje o cenário é esse, pode ser que apareça alguém amanhã, o Flamengo e tal, mas hoje, né, com o Fortaleza ali próximo, mas que a gente olha para o time e fala, não tem o mesmo time de Palmeiras e Botafogo, claramente não tem, então se chegar uma surpresa, né, o Palmeiras focado só nisso, pior ainda a situação, e o Botafogo com o jogo da Libertadores, que pode dar uma dificuldade. O Palmeiras pega o Juventude fora, mas é o Juventude que não está lá muito bem, mas é outro jogo que o Palmeiras pode dar uma tropeçadinha aqui. Fortaleza em casa, jogo decisivo entre os líderes. Corinthians fora, recebe o Grêmio, sai para pegar o Bahia, sai para pegar o Atlético Goianiense, que está muito mal, e já deve até estar rebaixado aqui nessa rodada. Recebe o Botafogo no grande jogo do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Botafogo na casa do Palmeiras, na antepenúltima rodada. Sai para pegar o Cruzeiro, que pode estar ali disputando meio que nada, ainda mais se tiver numa final já conquistado a Copa Sul-Americana, acho que já teria conquistado aqui em dezembro, e encerra contra o Fluminense em casa. O que significa o encerra contra o Fluminense em casa? Presta atenção. Significa um carioca podendo não ajudar o Botafogo. Só que o Botafogo encerra também a sua participação no Brasileirão contra o São Paulo, que pode não querer ajudar o Palmeiras. Então, nós podemos sim ter um Campeonato Brasileiro que na última rodada os 2 adversários vão acabar facilitando, se eles estiverem com a vida deles resolvida, eles vão acabar facilitando para o adversário para não dar um título para o seu rival, que é absolutamente justo, coerente. Incoerente é achar que o Campeonato de Pontos Corridos ganha o melhor e mais justo por causa disso, porque tem possibilidade real aqui de entrega. O Botafogo tem pela frente o Criciúma em casa. Aí vem a Libertadores com o Peñarol, né? O Bragantino fora, que é um time que tirou 2 pontos do Palmeiras e tá meio desesperado. Depois Peñarol de novo. E aí tem Vasco em casa, clássico. Cuiabá em casa. Galo fora, jogo difícil de ganhar. Vitória em casa. O Palmeiras fora. O Internacional fora e o São Paulo na última rodada. A pica pro Botafogo não vem agora. A pica do Botafogo vem no finalzinho. A do Palmeiras já vem mais próximo. Os jogos mais difíceis do Palmeiras talvez sejam os próximos. Os jogos mais difíceis do Botafogo são os últimos 4, 5. Porque aí o Botafogo sai para pegar o Atlético Mineiro,
recebe o Vitória, que não é tão difícil, sai para pegar o Palmeiras, sai para pegar o Internacional. Então você tem 3 jogos aqui que o Botafogo não tem o favoritismo, né? Jogando contra grandes fora de casa, partindo daquele princípio básico que time grande em casa é sempre um pouquinho favorito. Então são 3 jogos bem difíceis do Botafogo sair de lá com 9 pontos, por exemplo. Então, pessoal, depois desse vídeo do Rica Perrone, mostrando aí, na opinião dele, qual time, Botafogo ou Palmeiras e tal, tem a melhor sequência, né? Resolvi fazer aquela boa e velha simulação do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer time por time e sem olhar a tabela, tá? Para não ser influenciado pelo que a gente quer que aconteça e ver o que a gente vai ter no final do campeonato, qual vai ser o resultado final dessa brincadeira aí. Juro que eu vou fazer aqui no máximo de isenção possível, sem muito clubismo, né? Porque 0 clubismo não tem como ter, mas sem muito. Internacional e Flamengo, 17ª rodada no Beira-Rio. Cara, o Inter tá jogando muita bola, né? O Inter que já é 6º colocado, já ultrapassou o Bahia, tá pertinho do São Paulo e do Flamengo. Flamengo que tá aí nessa coisa de vai não vai com um novo técnico e tal, né? Esse jogo, não sabemos quando vai ser ainda esse jogo, pode acabar sendo numa época perto da FIFA ou perto de final de Copa do Brasil, coisas do tipo. Eu acho sinceramente que lá dentro do Beira-Rio o Inter ganha. Ó, não vamos fazer aqui juízo de valor com relação a placar, tá? Só o vencedor, né, ou o empate. Então, 1-0 Inter. Na mesma rodada, tem aqui Fluminense. Acho que o Fluminense ganha esse jogo, tá? 1-0 Fluminense. O Atlético Paranaense. Pra você ver que tô 0 clubista, tá? Por mim, era 8-0 Atlético Paranaense. Mas não acho que vai rolar isso, não. Vamos lá. Aqui, ó. 19ª rodada. Na 19ª rodada, temos Vasco em São Januário contra o Cuiabá. Acho que o Vasco ganha esse jogo em São Januário. Furacão e Galo na Liga Arena. Cara, eu acho que o Galo buscando aí, né, um G6. Vamos lá. Temos um Grenal, tá? Inter no Beira-Rio contra o Grêmio. Eu acho que dá Inter. Muito melhor que o Grêmio atualmente. E no Beira-Rio, difícil pro Grêmio. Mas lembre-se que Grenal, tudo pode rolar, cara. É clássico. Grenal, acho que no Brasil, assim, é o clássico dos clássicos, né? É o clássico, mais rivalidade, mais imprevisibilidade. Opa, embolei. Imprevisibilidade e mais raça, gana, vontade de ganhar dos brasileiros. Eu acho que se for rolar uma surpresa num clássico, esse é o clássico para isso. Vitória no Barradão contra o Red Bull. Muito mal o Red Bull. Vitória na zona, brigando para sair da zona ainda. Red Bull também se aproximando da zona, mas por ser no Barradão, eu acho que dá vitória. Fluminense e Flamengo já foi. Fortaleza e Galo já foram. Atlético Goianiense e Cuiabá. Nossa, que jogo bosta, né? Os dois da lanterna, um com 21, outro com 26. Cara, isso aí é jogo para empate. 0-0. Ninguém anda. Cruzeiro e Bahia, que são aí o 7º e o 8º, separam Cruzeiro e Bahia, mas eu acho que o Cruzeiro, por ser em Minas, ganha esse jogo e passa o Bahia. Vira aí o novo 7º colocado. Vasco já perdeu pro São Paulo. Botafogo e Criciúma. Botafogo ganha o Criciúma. Maracanã lotado. 60 e poucas mil pessoas. Ganha. E Juventude e Palmeiras. Cara, eu juro que não é clubismo, tá? Eu falei isso alguns vídeos atrás. O Botafogo tem os próximos 4 jogos que, na minha opinião, farão o Botafogo abrir uma vantagem pro Palmeiras. Ampliar um pouco essa vantagem de 3 pontos. Para quem sabe 5, 6 pontos. E os 4 últimos jogos, o Palmeiras tem uma reta final um pouquinho mais tranquila do que nós. A gente pega a Inter, pega São Paulo, que pode querer entregar, ok, mas a gente pega também o Galo. É uma sequência bem enjoada. Mas eu acho que nesse jogo aí, lá no Sul, pô, o Flamengo perdeu lá, Botafogo perdeu lá, Vasco perdeu lá, Fluminense perdeu lá, vários times perderam pro Juventude lá dentro. Eu acho que esse jogo vai ser empate, cara. O Palmeiras não ganha do Juventude lá dentro, não ganha. Grêmio no Sul contra o Atlético Goianiense, já rebaixado, na minha opinião. 1-0 Grêmio. 1-0 que eu digo é a vitória do Grêmio, tá? Pode ser 2-1, 3-0. Vitória, ainda com chances de não cair. E Fluminense, cara. Vitória, ganha esse jogo. Vasco em São Januário contra o Bahia. Eu acho que o Vasco empata, cara. O Vasco não tá ganhando de ninguém. Pra você ter uma ideia, eu botei uma vitória do Vasco na última rodada, né? Mas o Vasco não ganha no Brasileirão. Acho que tem o quê? 6, 7 jogos. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, contra o Botafogo.
Esse jogo é entre jogos da Libertadores. Dos jogos que tem pela frente, esse aí é o que pode surpreender. Mas, sinceramente, o Bragantino brigando para não cair. Nessa altura aí pode estar muito perto da zona já, perto de entrar na zona. Eu acho que o Red Bull não aguenta o Botafogo. O Botafogo ganha. E não é clubismo, tá, pessoal? O Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão. Não é clubismo dizer que o Botafogo ganharia ou ganhará do Red Bull lá em Bragança Paulista. É só olhar os números. Cuiabá e Corinthians. Cuiabá rebaixado. Corinthians precisando ganhar para sair da zona de rebaixamento. Corinthians ganha lá em Cuiabá. Atlético Mineiro contra Inter, cara. Lá em Minas. Acho que o Galo segura o Inter e ganha o jogo. Flamengo no Maracanã contra o Juventude. Flamengo ganha do Juventude. Palmeiras e Fortaleza. Isso é no Allianz Parque esse jogo, né? Allianz Parque é um jogo difícil, mas Palmeiras ganha do Fortaleza. Atlético Paranaense contra Cruzeiro, empate. Criciúma lá dentro contra o São Paulo. Criciúma é indigesto lá dentro, assim como o Juventude, e ganha do São Paulo lá dentro, lá em Santa Catarina, né? Lá em Criciúma, né? 32ª rodada, Internacional do Beira-Rio contra o Criciúma da Inter. Bahia, lá na Bahia, lá em Salvador, contra o São Paulo. O Bahia ganha esse jogo. Botafogo e Vasco, sinceramente, só pegar o Botafogo que não perde um jogo desde começo de agosto, e o Vasco que não ganha um jogo no Brasileirão tem 6, 7 rodadas. No Nilton Santos, tapetinho, Botafogo leva. Red Bull, Bragantino e Cuiabá, Red Bull ganha, lá em Bragança Paulista. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Cara, eu acho que o Galo ganha esse jogo do já rebaixado Dragão. Cruzeiro e Flamengo em Minas. Eu acho que o Cruzeiro ganha esse jogo. Fluminense e Grêmio. Ambos ali querendo não cair, mas um pouquinho mais distante da zona. Mas também nem tanto, né? Isso eu tô supondo, tá? Não tô olhando. Aqui eu botei uma tarja, botei um negocinho em cima, uma imagem em cima da tabela. Não estou olhando pra tabela. Estou supondo com base no que eu sei que tá rolando atualmente, né? E o que pode estar até lá rolando ainda. Mas enquanto o Grêmio, cara, é um grande time, tem camisa. Não quer cair também. Eu acho que esse jogo vai ser empate, cara. Empate no Maracanã. Rapaz, Corinthians, querendo não cair, ainda ali não sai da zona. Na Neoquímica Arena, contra o Palmeiras. E como eu disse pra vocês, esses próximos 4 jogos do Botafogo e os próximos 4 do Palmeiras são muito mais difíceis pro Palmeiras do que pro Botafogo. E eu acho, sinceramente, que o Palmeiras não ganha do Corinthians, cara. Não vou botar derrota porque acho que seria muito clubismo da minha parte. Mas eu acho que um empate nesse jogo não é nenhum absurdo. Eu acho muito improvável que o Palmeiras ganhe do Corinthians. Lá, o Corinthians tá engrenando, né? Depay pegando jeito, o Garro jogando muita bola, Romero descendo decisivo, o Yuri Alberto jogando muita bola, tá? Yuri Alberto tá desencantando de jogar bola, um absurdo atualmente. Então eu acho que o Corinthians tem muito mais chance de ganhar esse jogo, até pelo fator casa, do que o Palmeiras. Vou colocar empate entre Palmeiras e Corinthians. Furacão ganha o Vitória lá no Paraná. O Juventude ganha Fortaleza lá no Sul. 33ª rodada, jogão, hein? Internacional e Fluminense no Beira-Rio. Inter ganha, tá amassando geral. Vitória e Corinthians no Barradão. Eu acho que esse jogo vai ser empate. Ambos desesperados. Botafogo e Cuiabá no Nilton Santos. Pra mim, desculpa, Cuiabá não tem como. Não é clubismo, pessoal. Vocês vão ver como que não é clubismo. Que mais pra frente, eu vou começar a decepcionar vocês com relação ao otimismo, né? Um monte de gente vai falar, esse cara não é botafoguense, não. Como é que ele bota esse resultado aí? A gente perdendo pra tal time. Nunca a gente perde pra tal time. Eu vou botar opinião, tentando ser o máximo isento possível. São Paulo amassa o Atlético Paranaense no Morumbi. Atlético Goianiense perde aí pro Red Bull. Cruzeiro ganha do Criciúma no Mineirão. Flamengo e Atlético Mineiro empatam no Maracanã. Rapaz, bom jogo, mas Palmeiras ganha do Grêmio no Allianz. Ganha do Vasco lá no Ceará. O Juventude contra o Bahia. Eu acho que dá empate esse jogo. Empate. 34ª rodada. 2 times brigando pra não cair, né? 2 times do Sul. Clássico regional. Eita, rapaz. Grêmio ganha esse jogo. Rapaz, que jogão, hein? Bahia em Salvador contra o Palmeiras. Falando, rapaz. Sequência enjoada do Palmeiras, cara. Sequência enjoada, cara. Muito enjoada. Rapaz.
botar uma vitória do Palmeiras aqui, tá? Eu acho que o Palmeiras não vai sair perdendo um monte de pontos assim também, não. Vai ter uma vitóriazinha fora de casa e tal. Vai ter. Até porque a gente sabe que tem um povinho aí de amarelo, às vezes de vermelho, às vezes de preto, às vezes de azul, que não vai deixar perder aí um monte de jogo seguido. Vasco e Inter. Cara, vai ser 1-1 esse jogo. Mas aqui o placar é 0-0, né? Empate em São Januário. Red Bull e São Paulo. Pra mim, Red Bull perde pro São Paulo em Bragança. Cuiabá e Flamengo. Cuiabá perde pro Flamengo em Cuiabá. Galo e Botafogo. Cara, vai ser empate esse jogo, tá? Vai ser empate. Botafogo é um visitante indigesto, mas o Galo não vai perder pro Botafogo. Eu acho que não perde, não. Eles vão lutar muito, porque eles querem buscar essa vaga no G4, G6, G8. Vaga na Libertadores, né? Eu acho que o Galo não vai perder esse jogo. E tem um porém ainda. Se por um acaso o Galo passar do River Plate, vai ser quase que um esquenta, né? E o Botafogo passar do Peñarol, pode ser um possível esquenta pra final, né? Da Libertadores. Porque Botafogo e Palmeiras, né? Seria o jogo que antecederia ali a final da Libertadores. A 36ª rodada. Essa é a 34ª. E aí, 2 jogos antes, no caso, do Palmeiras e Botafogo. Ou seja, tá pertinho da decisão da Libertadores. Pode vir a ser ou uma prévia desse jogo, ou até, quem sabe, o Galo desesperado, já eliminado da Libertadores, tendo que buscar a vaga na Libertadores pelo Brasileirão, né? Lutando com todas as forças que tem possíveis para ganhar esse jogo e buscar a pontuação de um G6, G8, que seja. Então não vai ser fácil, vai ser empate. O Botafogo é um bom visitante, vai ser empate esse jogo. Fluminense e Fortaleza no Maracanã, Fluminense leva. Fortaleza fora de casa é horroroso. Corinthians na Neoquímica Arena contra o Cruzeiro, ganha o Cruzeiro. Atlético Paranaense e Goianiense, o Atlético Paranaense ganha o Goianiense na Liga Arena. E o Criciúma lá no Sul ganha do Vitória. E vamos para a 35ª rodada. 35ª rodada, nós temos Inter amassando o Red Bull no Beira-Rio, Bahia amassando o Furacão em Salvador, Botafogo amassando o Vitória no Tapetinho, São Paulo empatando com o Galo no Morumbi. Atlético Goianiense sendo amassado pelo Palmeiras em Goiânia, Cruzeiro empatando com o Grêmio em Minas, o Fluminense ganhando do Criciúma no Maracanã, o Corinthians ganhando do Vasco na Neoquímica Arena, Fortaleza ganhando do Flamengo. Fortaleza, aí, como é horrível fora de casa, dentro de casa acho que o melhor mandante do Brasileirão é o Fortaleza, e o Juventude ganhando do Cuiabá lá no Sul. Aí chegou nela a 36ª rodada, a tão aguardada, com Botafogo e Palmeiras. E aí, essa aí eu vou olhar aqui como está a tabela e vou mostrar pra vocês como chegamos nesse jogo contra o Palmeiras no Allianz. Mas antes, vamos fazer o resto da tabela. Grêmio e São Paulo empatam no Sul. Vitória empata com Fortaleza no Barradão. O Vasco ganha do Atlético Goianiense em São Januário. O Red Bull Bragantino empata com o Cruzeiro em Bragança Paulista. Cuiabá perde pro Bahia. O Galo ganha do Juventude. O Flamengo empata com o Inter no Maracanã. Vamos pular. O Atlético Paranaense empata com o Fluminense na Liga Arena. Criciúma ganha do Corinthians lá no Sul. E aí, vou mostrar a tabela pra vocês, né? Pra vocês verem como é que ela ficou antes de botar aqui o placar de Botafogo e Palmeiras. Pra vocês terem uma ideia de como a gente chegaria para esse jogo contra o Palmeiras com relação à pontuação, a diferença de pontos. Assim está a tabela. Botafogo primeiro colocado, 76 pontos, né? Já com a pontuação que a gente diz que é a pontuação mágica, que nenhum vice chega a 75 pontos, ou seja, mais de 75 pontos é campeão. E aí nós teríamos essa pontuação, mas não estaríamos ainda matematicamente campeões, né? Vencido o brasileiro ainda matematicamente. Estaríamos a 5 pontos, né? 71 Palmeiras, 76 Botafogo, 5 pontos de diferença. Chegaríamos nesse jogo, né? Com aquela questão de Palmeiras buscar aí reduzir a diferença e não passar o Botafogo, mas reduzir a diferença. Por outro lado, o Botafogo empatando o jogo praticamente é campeão, porque teria 5 pontos ainda de distância, com só 6 em disputa. Teria que perder os 2 jogos, o Palmeiras ganhar os 2 jogos para passar a gente, ou se até lá o saldo se mantiver com o Palmeiras à frente, teremos que empatar um jogo no máximo e perder o outro, e o Palmeiras ganhar os 2 jogos para empatar em pontos com a gente em 77 pontos e passar no saldo, né? Mas o Botafogo teria a chance de quase ser campeão com um empate e de ser campeão dentro do Allianz Parque com a vitória. Eu fiz essa simulação
Não foi com esses mesmos resultados, né? Porque tinha a influência do público da live ali comigo, pontuando, dizendo quais seriam os placares junto comigo, né? Era meio que uma eleição a cada jogo. Mas chegamos nesse jogo aí, não eram 5 pontos, se não me engano eram 4 pontos. A gente tinha de novo, também, do mesmo jeito, a chance de matar o campeonato nesse jogo ganhando o Palmeiras lá dentro. Pô, imagina, absoluto cinema, né? Ser campeão dentro do Allianz Parque com a vitória aí, levantando a taça dentro da casa do Palmeiras, que foi o nosso algoz no último ano, no último Brasileirão. Seria maravilhoso, né? Seria algo espetacular. Porém, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que será um empate, muito porque o Botafogo é um baita visitante, o Palmeiras é também um baita mandante, e será um jogo muito difícil, muito pegado, muito tenso, né? Mas com esse cenário aí, o jogo estaria tenso para o Palmeiras. Já o Botafogo teria ainda a tranquilidade de, caso perdesse o jogo, o Palmeiras chegaria a 74 pontos. 2 pontos atrás ainda, né? E o Botafogo teria 2 cenários possíveis para matar o campeonato. Um mataria ali mesmo, que é a vitória, e o outro quase mataria, porque 5 pontos com 6 em disputa é quase matar o campeonato. Então, o time estaria mais leve pro jogo, enquanto o Palmeiras estaria totalmente tenso, com a chance de perder o campeonato naquele jogo já. Não teria mais volta. Perdendo ali, acabou, não tem mais volta. Então, essa tensão pro lado do Palmeiras, a torcida fica tensa, o time fica tenso, todo mundo fica tenso. Eu acho que isso faria o Palmeiras errar bastante, mais do que o esperado, e seria um empate esse jogo. Vou jogar aqui um empate entre Botafogo e Palmeiras. Próxima rodada, Botafogo, sinceramente, não ganha do Inter, cara. Lá dentro, o Inter querendo o G4 e tal, pá, não ganha do Inter, não ganha, né? Deixa eu voltar aqui pra posição dos jogos. Vou recapitulando de novo, né? Botafogo, líder, Palmeiras, segundo lugar, Fortaleza, terceiro, Inter, quarto, coladinho Fortaleza, mesmo número de pontos. Ambos bem à frente do Flamengo, que é o quinto. Coladinho com São Paulo, que é o sexto. Aí vem Bahia em sétimo, o Cruzeiro em oitavo. O Galo em nono, o Vasco em décimo. Grêmio, 11º. Fluminense, 12º. Criciúma, 13º. Corinthians, 14º. Juventude, 15º. Bragantino, 16º. Na zona, o Furacão, Atlético Paranaense, 17º. Vitória, 18º. Cuiabá, 19º, e Atlético Goianiense, o 20º. Vamos lá, o Botafogo não ganha do Inter. Eu acho que a gente perde pro Inter. Lá dentro. Vitória ganha do Grêmio na Bahia. Vasco empata com o Galo em São Januário. São Paulo ganha do Juventude no Morumbi. Atlético Goianiense perde Fortaleza em Goiânia. Cruzeiro empata com o Palmeiras no Mineirão. Fluminense ganha do Cuiabá. Corinthians empata com Bahia. Furacão empata com Red Bull. E o Criciúma ganha do Flamengo. O Botafogo é campeão brasileiro. Campeão brasileiro perdendo para o Inter. Porque o Cruzeiro, que briga ali por vaga no G4, G6, G8, que seja, o Cruzeiro no Mineirão pegaria o Palmeiras e empataria com o Palmeiras. O Botafogo seria campeão perdendo o seu jogo no Beira-Rio, porque o Palmeiras não ganhou do Cruzeiro. E aí nós fomos a 77 pontos, o Palmeiras 73, 4 pontos de distância, faltando só um jogo, que seria aí a última rodada. O Botafogo encararia o São Paulo aqui e o Palmeiras encararia o Fluminense. Acho que nesse jogo aqui, caso faltassem realmente pontos para o Botafogo ser campeão, o São Paulo, que já estaria garantido no G4, no G6 quer dizer, mas dificilmente chegaria no Inter e no Fortaleza dentro do G4, ou seja, já de férias, ninguém tira o São Paulo do G4, do G6, e o São Paulo não chega no G4 mais. Ele está fadado a ficar no G6, se ganhar, se perder ou empatar. Vai dar férias ao time inteiro, vai botar os juniores para jogar, e o Botafogo vai ganhar do São Paulo para pro São Paulo não deixar o Palmeiras ser tricampeão brasileiro, mas nem precisa chegar nisso aí. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão antes do último jogo, né? E aí será uma mera formalidade. Será um jogo de festa, né? Que vai ser no Newton Santos, vai ser um jogo no Newton Santos, no tapetinho, né? No Engenhão. E aí seria o jogo Botafogo comemorar o título brasileiro com a torcida, né? Um jogo de festa, né? Faixas, taça e etc. Nem preciso fazer aqui a simulação, mas vamos lá. Grêmio ganha do Corinthians, Bahia ganha do Atlético Goianiense, Botafogo ganha do São Paulo, o Red Bull ganha do Criciúma, o Cuiabá empata com o Vasco, o Galo ganha do Furacão, o Flamengo ganha do Vitória, o Palmeiras ganha do Fluminense, já salvo do rebaixamento já, Fortaleza ganha do Inter e o Juventude ganha do Cruzeiro. E terminaria assim, Botafogo 80 pontos, Palmeiras 36 pontos, Fortaleza terceiro com 69, 66 pro Inter em quarto, Flamengo no G5, ali G6, né, em quinto colocado, 62, o sexto é o São Paulo 61, Bahia sétimo 60, Atlético Mineiro é o oitavo 58, deixa eu ver aqui a tabela pra vocês verem junto comigo, o Cruzeiro
56 é o nono, Grêmio 47 é o décimo, Fluminense 47, Criciúma 47, Vasco 47, ali 11º, segundo e terceiro, 14º é o Bragantino 45, Juventude 15º 45, Corinthians salvo na rabeira ali na última posição, última posiçãozinha para ser salvo ali com 44, Atlético Paranaense, mas isso foi salvo já no jogo anterior já, né? Chegou nesse jogo aí já salvo do rebaixamento, já com os 4 rebaixados garantidos, uma mera formalidade esse jogo, né? Essa última rodada virou uma formalidade, os 4 rebaixados já rebaixados, o campeão definido, né? O G6 definido também, o G4 definido, uma mera formalidade, um jogo de festa e de reservas ali contra reservas, meramente isso, pelo que eu vi aqui do jogo anterior. Então é isso, pessoal, Botafogo, cara, sempre que eu faço simulação, dá nisso, o Botafogo chega para pegar o Palmeiras no Allianz Parque com mais de 4 pontos de diferença e ganha o campeonato, ou perdendo pro Palmeiras, ou ganha do Inter, ou perde o Palmeiras e ganha do São Paulo, mas empata com o Inter. Qualquer simulação que eu faça, cara, eu inverto às vezes as posições dos placares e o Botafogo ganha o campeonato. Então vamos ter fé. Não está ganho o campeonato, até porque são jogos difíceis, com Palmeiras, com o Inter, com o Galo, com vários times, um Vasco, mas tá muito na nossa mão, cara. Tá muito próximo. Tenhamos confiança, vamos lotar os estádios, né? Vamos lotar o Maracanã, já vamos lotar já. O Nilton Santos tem que lotar todo o jogo do Botafogo em casa até o final do campeonato. Tem que estar abarrotado. Então é isso, pessoal. Não vamos deixar de apoiar o Botafogo. Ele precisa de nós e tá muito próximo, cara. Falta pouco. 2 meses e a gente pode ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.